A segunda pergunta é um vocacionado que quer saber como é que eu sei se a congregação é ou não é, contaminada de teologia de libertação. A resposta é mais ou menos a mesma. Hoje em dia é mais ou menos a água na qual nós nadamos. Então, vai ser muito difícil você distinguir isso. Porém, o que é que eu diria? Procure sempre se identificar com aquelas congregações que têm uma espiritualidade mais clara, não é? Espiritualidade mais clara, de transcendência, aquilo que a gente dizia, né? Tem que haver uma realidade espiritual de crer nos milagres, na ação divina, né? E, sobretudo, uma das coisas que a gente pode notar um pouco é essa sintonia com o Papa. Isso é uma indicação boa. Se você nota que os padres têm essa sintonia com o Papa, querem bem o catecismo, são obedientes às leis litúrgicas, obedientes às leis da igreja, então você está fazendo uma boa escolha, né? Então, é necessário muita prudência. Veja, eu não estou aqui falando contra a congregação nenhuma, não estou falando contra absolutamente ninguém. O que eu estou simplesmente dizendo é aquilo que o Papa diz, né? Eu sou reitor do seminário, eu recebi uma missão da igreja. E a missão que eu recebi da igreja é de formar sacerdotes conforme a tradição da igreja, conforme aquilo que pedem os documentos da Santa Sé, conforme aqueles documentos que nós temos e recebemos da igreja, que é mãe e mestra. Agora, Padre Paulo, eu recebo muitos e-mails, mais de 100 por dia. Até que várias pessoas me ajudam a responder. Inclusive a minha esposa, uma secretária. E eu recebo vários e-mails de seminaristas que dizem assim: não aguento mais esse seminário. Porque se eu rezo o terço, debocham de mim. Se eu faço adoração ao Santíssimo, debocham de mim. Se eu quero seguir o catecismo da igreja, diz que o catecismo da igreja é fraco, é uma piada que não tem valor, está ultrapassado. Aí eu falo para ele: então saia desse seminário. Eu estou errado? Veja, às vezes existem situações realmente insuportáveis. Mas o menino está sufocado ali, ele quer viver uma espiritualidade, não pode? Às vezes é necessário também ouvir o outro lado, porque não se sabe, né? Sim. Também a situação seminarista às vezes se faz de vítima desnecessariamente. A gente, para julgar um caso específico, precisa ouvir os dois lados. Mas esse caso, teoricamente, é possível que o rapaz se sinta realmente sufocado dentro do seminário, então é melhor procurar, né, um lugar onde você realmente sinta firmeza, solidez e uma verdadeira identificação com a tradição. Em alguns casos, Padre Paulo, eu recebo e-mail de seminarista contando para mim os erros de doutrina que os professores colocam na sala de aula. E que o senhor falou, Eucaristia não é presença real, é sinal apenas. A igreja não foi instituída por Jesus Cristo, mas foi instituída a posteriori pelos apóstolos. Quer dizer, eu digo, você está vivendo realmente no meio envenenado. Agora, eu tenho uma coisa comigo, professor, que é o seguinte: se o rapaz não está se desestruturando enquanto pessoa, se ele consegue, porque existem algumas pessoas que receberam de Deus o talento, né, a capacidade de ficar de pé mesmo no vendaval. Se ele consegue continuar na firmeza da fé, eu aconselho aquela pessoa a sempre a permanecer onde ela está. Por quê? Porque eu também, hoje, sou padre, né? E acho que ajudo na formação de outros padres, transmito aquilo que é a doutrina da igreja, etc. e tal, mas tive que sobreviver também por vendavais, né? Nos meus períodos de formação, né? Torcida contrária, né? Torcida contrária, gente que pegava no pé, pequenas ou grandes perseguições, tudo isso faz parte também do nosso seguir em frente. Por quê? Porque é importante que os bons cheguem ao sacerdócio, né? Nós estamos numa situação em que é importante focalizar nisso, ajudar os bons a chegar lá e que depois de chegarem lá, continuem bons, continuem fiéis. Então, porque senão as pessoas vão ter a tendência de procurar uma arca de Noé, ou seja,
todo mundo que quer ser padre, vamos todos para um seminário só. E isso enfraqueceria o que nós pretendemos alcançar. Veja, o meu site, ele é acessado por inúmeros seminaristas. Por exemplo, o senhor falou desse livro seu que precisa ser adquirido, é importante mesmo adquiri-lo. E eu aconselharia a você que é seminarista, ou você que quer aprofundar, pegue este documento inicial que está aqui do Papa, Eu Vos Explico a Teologia de Libertação, vá ao meu site e tem lá uma palestra, né? O site é www.padrepauloricardo.org, padre por extenso. Lá você tem uma aba que diz Teologia, você clica Teologia e tem uma palestra chamada Teologia de Libertação. Eu comento isso daqui, esse documento, né? Item por item, vou lendo junto e explicando. É o Papa quem vai dizer as coisas, é o Papa quem vai explicar. Isto vai te dar solidez, isso vai te dar formação para entender o que você está enfrentando na teologia. O que eu diria é, persevere na fé, entende? E seja um bom padre. Se você consegue suportar essa situação. Se essa situação ela é insuportável, né, aí eu diria isso que o senhor aconselhou. Saia do seminário. Entendi. Né? Saia do seminário. Agora, é importante não passar todo mundo procurar, vou procurar um seminário só. Pronto. Né? Vamos procurar agora só os seminários católicos e de repente nós vamos ter ilhas, quando na verdade o que nós queremos é que bons padres estejam presentes em todas as dioceses, em todas as congregações, e em todas as dioceses e congregações tenhamos sacerdotes que unam suas forças. Agora, Padre Paulo, uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, eu acho que se eu disser isso eu estou traindo a mim mesmo, porque são coisas que eu vi, eu observei. Eu sou capaz de colocar para o senhor 10 nomes de padres que entraram em seminários fortemente dirigidos pela teologia da libertação e hoje não estão mais como sacerdotes, pediram para deixar o sacerdote, se casaram. Né? E eu percebi meninos que eu conheci, estou falando de rapazes que eu conheci como seminarista, como conheço o seminarista aqui da Canção Nova, que eram brilhantes meninos, que rezavam que tudo, mas entraram para seminários na linha da teologia da libertação, passaram a desvalorizar os sacramentos, passaram a desvalorizar a oração, passaram a desvalorizar a adoração ao Santíssimo. Resultado, com 5, 6 anos de padre, deixaram o sacerdócio. Quer dizer, isso dói no coração da gente ver um negócio. Meninos que eu conheci que eram fervorosos. Eu pensava que fossem ser realmente para sempre brilhantes sacerdotes. Quer dizer, então, o medo que eu tenho de um jovem entrar num seminário desse e não suportar isso é depois acontecer um negócio desse. Sim. Desvia a formação dele, né? Então, aí tem que se tomar existe realmente essa possibilidade. Agora, hoje, professor, nós estamos também diante de uma geração que tem um diferencial. Tem algo de diferente. Esses meninos foram há 20 anos atrás. Isso. Eu preciso dizer isso também. Né? Então, nós temos uma geração aí que quer romper com isso tudo. Então, essa geração quer romper com isso tudo também. E eles têm procurado. Né? Eu, por exemplo, eu me lembro claramente, eu prego retiro em vários seminários e prego retiro também para o clero de várias dioceses no Brasil, né? E uma vez eu me lembro claramente, num seminário, cheguei no seminário, me apresentei, né, faz parte da boa educação, fui lá pregar no seminário e disse, olha, eu sou o padre Paulo Ricardo, etc., me apresentei, preguei o retiro, era um retiro de 3 dias de silêncio. No final do retiro, quando os seminaristas já podiam falar, um seminarista chegou e disse assim, Padre Paulo, é muito estranho ver o senhor se apresentando aqui. Eu disse, por quê, meu filho? Porque nós conhecemos tanto o senhor, né, que o senhor é de casa. É como se o senhor morasse conosco. Por quê? Por causa do site. Por causa das palestras. Quer dizer, isso tem ajudado enormemente seminaristas, né, a viverem a sua fé e chegarem ao sacerdócio verdadeiramente nessa sintonia com a igreja.